sou imaculada, meu coração é todos tus. Mamãe passou o manto em mim, ficou tudo blue. Salve Maria, sua casa. Então nós estamos aqui, né, para entrar mais ainda numa intimidade com a Virgem Maria, para nos prepararmos, né, para a consagração. E tendo em vista que a consagração da casa de Maria se faz, né, por entrando em cada cômodo e assim crescendo na formação, assim como o menino Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça, nós estamos saindo da oficina, que foi aquele contato com São José, e vamos entrar na varanda. Então, no outro vídeo, que era a oficina de São José, a gente teve contato com ele, é como se nós perguntássemos a ele, né, cadê mamãe? E ele indica a casa. E aí, a condição para entrarmos nessa casa, para pegarmos essa chave, enfim, é justamente dar um sim ou não ao chamado à santidade que a Virgem Maria faz para nós, que é o mesmo chamado que nosso Senhor faz, porque ela só vem confirmar aquilo que seu filho diz, né, aquilo que nosso Senhor diz. Então, ela diz, né, fazei o que ele vos disser. Se Deus nos chama a santidade, então vamos. Então a nossa resposta pode ser sim, mãe, totus tus. E aí pegamos essa chave e vamos lá para a porta. Então a varanda, que é esse primeiro contato que nós temos de fato com a casa, né, de Maria, é justamente esse acolhimento à varanda, né? É o primeiro cômodo, é o acolhimento que nós recebemos da Santíssima Virgem, é o acolhimento que nós recebemos de Nosso Senhor. É aquele lugar simples, aquele lugar que tem as flores, que tem os jarrinhos, né, que tem seus mimos, é aquele lugar que, enfim, nós vamos chegar à porta e vamos encontrar com alguém que vai dizer, entre. Então, esse é o lugar da varanda. E nós trazemos essa questão do acolhimento. E eu louvo muito a Deus que a gente, né, rezando, a gente percebia que com a aparição de Fátima, ela diz que o refúgio, né, para aqueles pastorinhos, nosso refúgio, enquanto nós todos somos esses pastorinhos, o nosso refúgio será seu Imaculado Coração. Então, nós estamos entrando neste Imaculado Coração, né? Nós estamos sendo acolhidos por eles. Então, é essa espiritualidade da varanda que nós trabalhamos. E, quanto à formação, nós aprendemos o capítulo 1, que fala da necessidade da verdadeira devoção à Virgem Maria, que ele aborda, né, São Luís Maria de Montfort, 2 princípios e 2 consequências, para que a gente entenda qual é a necessidade desta devoção. Para responder aquela pergunta que você pode fazer, né, assim, mas por que eu vou me consagrar? Por que eu tenho que me consagrar à Virgem Maria segundo este método? Então, esse primeiro capítulo, esse primeiro contato é para responder esta tua pergunta. E aí, como eu disse, ele trabalha com 2 princípios e 2 consequências. O primeiro é este aqui, ó. Deus quis servir-se de Maria na encarnação, certo? Eu vou colocar aqui porque a gente vai associando com as consequências para a gente não se perder e entendermos tudo direitinho. Tá, eu trouxe alguns pontos aqui, né, para ir abordando este capítulo. Eu não gosto de seguir roteiros, na formação a gente fica muito mais à vontade, mas aqui é por conta do tempo. Então eu trouxe alguns pontos para também ser breve e também ser no sentido de contribuir sim, né, para o estudo, mas de uma forma breve. Então, necessidade da verdadeira devoção à Virgem Maria. Primeiro, né, São Luís vai nos colocar numa posição de entender onde estamos, onde a Virgem Maria está, onde Deus está. Sabemos que esta mulher, que a Virgem Maria está muito além de nós, acima de nós, mas nosso Senhor está muito além dela. E assim, muito, muito mais além de nós. Então, São Luís quer dizer que a Virgem Maria, comparada à majestade divina, ela é menor que um átomo. E ele diz isso para dizer assim, ó, só Deus é aquele que é. E Deus não precisaria da Virgem Maria para o cumprimento dos seus desígnios. Mas ele quis precisar. É como o Padre Paulo Ricardo disse, né? Que Nosso Senhor poderia vir brotando como os cogumelos. Mas não, ele quis precisar da Virgem Maria. Então, nos coloca nessa condição. E, ao mesmo tempo, ele quer mostrar com isso que Deus não muda. Então, se Deus quis precisar desta mulher para a encarnação de Nosso Senhor, e assim para nos trazer a salvação por meio dela, ele continua a exercer isto. A Virgem, eu digo para os meninos, a Virgem Maria não está nas nuvens, deitada, recebendo carinhos dos anjos. Não, ela continua a sua missão. Ela continua a trabalhar pela santificação das almas e assim a salvação das mesmas, né? Ela faz isso nos entregando a Jesus. Então, é nesse ponto que São Luís quer que nós estejamos
para dessa forma ele apresentar esse primeiro princípio, como eu já apresentei, que é Deus quis serviço de Maria na encarnação, isso é claro. E eu vou trazer uma frase que São Luís diz de Santo Agostinho para a gente entender a relação da Virgem Maria com Deus Pai, que diz o quê? Santo Agostinho diz que não fomos dignos de receber o Filho de Deus das mãos do Pai. Então é por conta disso que ele diz, né, que Nosso Senhor escolheu a Virgem Maria, que só ela mereceu, que só nela ele encontrou graça. E por conta disso, a ornou de todas as virtudes, de todas as suas graças, né? E fez assim, tornou aquela mulher, aquela menina, digna de ser mãe de Deus. E aí, através, né, disto, é que aquele anjo vai até a mãezinha, que diz, né, a missão dela, que ela diz sim. E também a partir disso que nós percebemos que a graça que Deus Pai teve com ela é minha criação, mas pediu o consentimento dela. Porque Deus, né, como diz lá em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, Deus fez isso até com a Virgem Maria. Deixou ela livre para escolher. E a consagração é isso, Deus nos deixa livre para escolher esta via de santidade. E não é porque tem esse termo escravidão que vamos estar indo contrário à palavra de Deus. Nós vamos ser sim livres, mas uma liberdade que é muito mais além de qualquer liberdade que nós possamos descrever. Porque é uma liberdade em deixar tudo nas mãos de Deus, em deixar todos os nossos bens, tudo nas mãos de Deus por Maria. Então, nada me prende neste mundo, porque tudo já está nas mãos do Pai. Então, isso sim é liberdade, né? Então, Deus, a relação da Virgem Maria com Deus Pai, que São Luís quer, né, em resumo, que nós entendamos, é isso. Depois, a relação com Deus Filho, eu trago uma frase dele próprio, que diz: o Deus feito homem encontrou sua liberdade em se ver aprisionado no seio dela. Ou seja, Nosso Senhor, ainda nessa perspectiva de liberdade que eu falava, ele mostrou que estar cativo no seio da Virgem, que estar preso lá no seio dela, estar preso à Virgem Maria, não quer dizer que não é ser livre, né? Ele fez esse caminho. Ele fez esse caminho, então nós somos convidados a fazer também. Então, é de estar ligado à Virgem Maria para estar sim ligado a Ele. E isso fez o Senhor preso? Não, a gente usa esse termo para que a gente entenda que ele esteve ali na barriguinha dela. Mas essa condição não deixou de Nosso Senhor operar maravilhas. Primeiro nela, né? Que é desde a sua criação, mas eu digo também por conta do Magnífica, quando ela diz que Deus operou em mim maravilhas. Desde ali, como também, como São Luís vai falar mais à frente, do primeiro milagre, né, de uma ordem de graça de Nosso Senhor, que foi quando a Virgem Maria visitou Santa Isabel, e que naquele momento São João Batista pulou no seu ventre, né? Ou seja, houve a santificação de São João Batista ali naquele momento. Então, foi uma atuação divina, uma atuação do Deus que estava cativo no seio da Virgem, que ela levou até Santa Isabel. Então, ali, nesse seio, né, da Virgem Maria, Nosso Senhor, o novo Adão, encontrou o novo paraíso, né? O paraíso de Deus. Ele ali, depois disso, depois que nasce, foi essa mesma mãezinha que criou, que amamentou, né? E que, por fim, também se sacrificou por nós, né? No exemplo ali do Calvário, de todo o sofrimento que Jesus passou, ela também passou. Então, eu acho lindo quando São Luís fala: ó admirável e compreensível dependência de Deus. Porque Deus quis depender dela. É admirável e incompreensível diante das nossas limitações humanas. Ok, e com o Espírito Santo? O Espírito Santo é seu esposo, né? Foi ele que desposou a Virgem Maria, a sombra, né, que revestiu a mãezinha e que encarnou Nosso Senhor em seu seio, né? Então aqui nós percebemos que o Espírito Santo, ele reduziu a ato a sua fecundidade na Santíssima Virgem. Então este é o esposo, certo? Então é mais ou menos isso a relação com a Santíssima Trindade. Aquela relação que nós vimos na introdução, que São Luís Maria de Montfort fala que a Virgem Maria é o depositário, o santuário da Santíssima Trindade. Vamos para o segundo princípio. O segundo princípio diz que Deus quis serviços de Maria na santificação das almas. E nós vamos entender isto. Por quê? Primeiro eu trago a frase do São Luís, né, que ele diz assim: Deus juntou todas as águas e chamou de mar. Juntou todas as graças e chamou de Maria. Ele quer primeiro fazer que, para a gente entender isto, ele quer que nós possamos entender que a Virgem Maria é o tesouro do Senhor, que nela estão todas as suas graças reunidas. E assim ele fez, né,
com que ela se tornasse a tesoureira deste tesouro. E assim, ela é o canal, né? O canal de distribuir estas graças para nós. Ou seja, está lá o Senhor, ela está aqui no meio e nós estamos aqui. Então, ela distribui as graças que vem do Senhor, ela dá para nós. Então, diz São Luís, né, que não há nenhuma graça que chegue até nós que antes não passe pelas mãos da Virgem Maria. Deus quis dessa forma, a começar pela encarnação. Nós já vimos no primeiro princípio. A começar pela encarnação foi por meio dela, esse canal que Deus nos deu, né, a salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como Deus não muda, né, então a Virgem Maria continua a utilizar deste canal, né, ela sendo o canal, para nos dar as graças que vêm de Deus e assim santificar as nossas almas. Algo aqui que me veio agora, eu nem tinha colocado aqui como ponto, mas é a aparição de Nossa Senhora das Graças, né? Que ela, para Santa Catarina Labouré, foi a aparição que de fato ela vê Nossa Senhora com as mãos abertas, foi de fato no dia 27 de novembro, né? Que foi um sábado, por volta de 5h30 da tarde, que ela vê Nossa Senhora com aquela medalha, né? A medalha milagrosa, vê a Virgem Maria com os braços abertos, as mãos abertas e que saíam raios. E Nossa Senhora descreve para ela que aqueles raios mais intensos são as graças que nós pedimos ao Senhor. E que os raios mais fracos são as graças que ela deseja nos dar, mas que nós não pedimos. Ou seja, ela sendo aquela mãe que nem nas bodas de Caná, que identifica antes, né? Identifica a falta de vinho e já vai lá no Senhor pedir. Então, ela faz isso conosco, né? Então, ela percebe quais são as graças que nós precisamos e ela deseja muito nos dar, mas nós não pedimos. No livro de Santo Afonso de Ligório, ele fala, eu não lembro de quem, porque tem vários nomes de santos, enfim. E foi algo que também me veio agora, então, por isso que eu não olhei, mas eu posso olhar depois. Mas fala de um santo, né, que dizia que a Virgem Maria é de fato essa mãe que nos dá essas graças também desses, digamos assim, desses raios fraquinhos. Então nós temos que nas nossas orações pedir não só aquilo que nós sabemos que necessitamos, mas pedir aquilo que nós não identificamos, mas ela como mãe já sabe, né? Então é muito bonito isso, né? Então a gente vai percebendo de fato a mãe que está disposta a nos conceder as graças, mas que não vem dela, vem de Deus. Mas antes que... Porque assim, né? E por que Nosso Senhor atende? Aí tem uma frase que São Luís diz. Ele não resiste nunca à oração de sua dileta mãe, porque é sempre humilde e conforme a sua vontade. Então por que Nossa Senhora quer nos dar as graças? Porque antes dela, Deus quer. Né? Por que Nossa Senhora quer nos dar aquelas graças que nós não pedimos? Porque antes dela, Nosso Senhor já identificou e já quer nos dar, mas nós não pedimos. Né? Então é muito bonito isso. Então perceber que a Virgem Maria de fato é este canal, que como Deus não muda, ela continua sendo esse canal que nos traz Nosso Senhor para nós, né? E assim para a santificação das nossas almas. E ele continua, ele fala, né, que Deus quer formar filhos por Maria. É isto. A continuidade da missão dela, até Santo Afonso diz no livro Glória de Maria, né, ela continua a gerar Cristo em nós. Ela continua a fazer seu Filho estar em evidência nas nossas vidas e assim nos impulsionar um caminho de santidade. Então, Deus quer formar filhos por ela. Deus quer nos formar assim como ela contribuiu para a formação de nosso Senhor. Né? Aquele menino que na casa de Maria crescia em sabedoria, estatura e graça. Vamos fazer a mesma coisa. Deus quer fazer a mesma coisa em nós. Então a consagração é este caminho. Porque tanto que eu amo o número 34 desse segundo princípio, que fala que Deus deseja, né, por meio de um livro da nossa Bíblia, Eclesiástico, se não me engano é 24, isso, Eclesiástico 24, versículo 13, que diz: lança raízes entre os meus escolhidos. Este é o cume da consagração, né? Para entender por que nós temos que imitar a Virgem Maria. Porque Deus quer que ela lance as raízes das suas virtudes em nós, a ponto de que ela seja reproduzida em nós, e assim ele encontre um pouquinho daquela graça que ele encontrou nela quando olhou para ela e a elegeu como mãe de Deus. Então Deus quer olhar para nós e ver suas virtudes. Por isso que a consagração nos traz essa ideia de imitar a Virgem Maria. Meu Deus, será que a Virgem Maria faria isso? Porque é para agradar a Deus. O fim último é Ele, né? Então eu gosto muito desse ponto. E ele, né, São Luís fala que nós temos uma geração natural ou sobrenatural,
quer dizer, natural e sobrenatural, ou uma geração corporal e espiritual. Ou seja, ele diz, né, ele é bem radical, ele fala mesmo, quem não tem Maria como mãe, não tem Deus como pai. Ponto. Então, eu tenho um pai, mas eu também tenho uma mãe aqui na terra, e eu tenho um pai, mas também tenho uma mãe lá no céu. É assim. E é por conta disso que é estar na educação dela, na educação da mãezinha, para agradar a Deus. E, por fim, deste segundo princípio que eu gosto muito, é quando fala, no número 36, que o Espírito Santo, tendo encontrado numa alma, que é seu esposo, né, o Espírito Santo, voa para lá, entra plenamente e comunica-se a essa alma abundantemente e na mesma medida em que ela dá lugar a Maria. Ou seja, para finalizar esse segundo princípio, que Deus quer serviço de Maria na santificação das almas, temos o Espírito Santo, porque é Ele que nos cumula de dons, né? É Ele que vai, de fato, trazer essa plenitude de santidade. Então, o Espírito Santo encontrando numa alma a Virgem Maria, sua esposa, ele voa para lá e comunica seus dons e suas virtudes. Ou seja, ela nos traz o Espírito Santo, que ela já vem contribuir para o nosso caminho de santidade, e no final das contas, para tudo ser pleno, ela traz o Espírito Santo, porque ela não consegue essa plenitude, né? O que é pleno é Deus. Então ela vem fazer o caminho, ela vem adubar, né, a terra, vem lançar as raízes, mas quem vem fazer toda a graça é o Espírito Santo. Então, desejemos nós, né, que o Espírito Santo encontre em nós a Virgem Maria. Isso se dá por uma intimidade. Agora nós vamos ver as consequências. Seguindo agora para as consequências, né? A primeira consequência é que Maria é rainha dos corações. São Luís diz, né, para a gente entender isso por esta frase. Em primeiro lugar, Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos. Eu acho que esta primeira consequência está muito ligada ao segundo princípio, que diz que Deus quis servir-se de Maria para a santificação das almas. Por quê? Porque se Deus quer que ela habite em Jacó, habite entre seus filhos, que lance as raízes das suas virtudes, que se reproduza neles, ele tem que dar um certo poder para a Virgem Maria estar em contato conosco e poder nos formar. Então Deus deu este poder para ela, de ser rainha dos nossos corações. Deu um reino para ela, que são o quê? O reino é a nossa alma. As nossas almas é este reino que Deus deu para a Virgem Maria, para que ela possa de fato trabalhar nele e assim nos tornar santos para Deus, né? Então, eu acho muito interessante que essa primeira consequência está muito ligada a este segundo princípio. E algo que eu mostro aqui, que isso só é possível, tornar a Virgem Maria como a rainha dos nossos corações, se nós damos disponibilidade para esta mãe. Sabe? Eu fico pensando, é que nem Nosso Senhor, quando diz que eis que estou à porta e bato, né, em Apocalipse. A Virgem Maria faz a mesma coisa, ela não vai arrombar as portas dos nossos corações e dizer, ei, vim ser sua mãe. Não. Ela vai esperar de nós uma disponibilidade, um querer, sabe? A gente precisa entender que ela é nossa mãe, não é só mãe de Deus. E entender não só a nível, né, de um raciocínio lógico, mas também do nosso coração. E não só do coração, porque senão sensível fica só no sentimental, mas também aqui, né, no nosso raciocínio. Entender que ela é nossa mãe. E sendo mãe, ela nos educa, assim como educou o menino Jesus. E por isso que Deus deu este poder a ela, de ser rainha dos nossos corações, de ter como reino as nossas almas. Tá, esta é a primeira consequência, bem simples. E a segunda? A segunda consequência diz que Maria é necessária aos homens para nós conseguirmos a salvação. Que eu já acho que essa segunda consequência lembra muito o primeiro princípio, que é que Deus quis servir-se de Maria para a encarnação. Por quê? Porque como diz, né, eu já falei até que tem no livro de Santo Afonso que diz que a missão da Virgem Maria é continuar encarnando, reproduzindo, gerando Cristo em nós. Então ela continua a fazer isto. E se foi através dela que nos deu a salvação em Jesus, é através dela que nós precisamos ainda dar continuidade a este projeto de salvação em nós. E ela em todos os seus filhos. Vocês me entendem? Então, assim, foi por meio dela que nós tivemos a salvação plena em Cristo. Mas nos nossos atos a cada dia, para nossa santificação, e assim a gente estar seguro dessa salvação, que estaremos no céu, ela está continuando a trabalhar isto em nós. É essa a intenção, né? Então,
ele vai trazer alguns princípios para explicar isto. O primeiro, ele vai falar que a devoção à Virgem Maria é necessária para todos salvar-se. E ele vai justificar isto, eu vou botar a nossa plantinha aqui, nossa folhinha aqui. Ele vai explicar isso com uma frase que eu gosto muito, que é de São João Damasceno, que ele diz: ser vosso devoto, ó Maria Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que Ele quer salvar. Então, a Virgem Maria é esta arma de salvação para nós. Foi e continua sendo, porque, mais uma vez, Deus não muda. E aí é interessante que ele traz, né, que os próprios demônios e os seus sequazes, instados pela força da verdade, foram muitas vezes obrigados a confessar, ainda que de má vontade, esta importância da Virgem Mãe de Deus. Tem outros relatos que ele traz aqui, por exemplo, de São Francisco, que viu em êxtase, né, uma grande escada que nos levava até o céu, e na extremidade dessa escada quem estava? A Virgem Maria. Eu louvo muito a Deus por isso, porque depois que a gente foi entender que o quanto que este capítulo de fato tinha que ser da varanda, porque a varanda é este acolhimento. Então ela que nos acolhe no céu e ela que nos acolhe aqui na casa de Maria, né? Então nós somos acolhidos por esta mãe. Outro princípio que ele traz é que a devoção à Virgem Maria é mais necessária àqueles que são chamados a uma particular perfeição de vida. E por que isso? A gente lembra mais uma vez por causa daquela característica da Virgem Maria de ser dispensadora de todas as graças. Aí no número 45 São Luís diz, né? Só Maria confiou a Deus as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nos caminhos mais sublimes e mais secretos da perfeição, bem como de neles fazer entrar os outros. Aqui a justificativa que nos faz entender porque devemos imitar a Virgem Maria, né? Depois de todas as coisas que nós já sabemos isso. Porque ela conhece o caminho de perfeição, porque Deus a tornou perfeita, assim, né? Para ser a digna mãe de Deus. Então, ela conhece e ela é a porta que nos fará conhecer este caminho. E que deseja, porque Deus nos deseja o céu. Ela também nos deseja o céu. Então, nos dá a disponibilidade e as possibilidades para sermos santos, para ter a garantia do céu, né? Então, é este ponto daqui. E o terceiro ponto é que a devoção à Virgem Maria é particularmente necessária nestes últimos tempos. Isso aqui é interessantíssimo, né? Por quê? Porque aqui nós vamos compreender uma coisa que, né, que São Luís fala no número 49, quando ele vai falar o ofício especial da Virgem Maria nos últimos tempos. Ele diz que na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria tem de ser conhecida e por isso deve ser manifestada pelo Espírito Santo. Por ela fará conhecer, amar e servir Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que volta da introdução, né, que Deus vê pela primeira vez através da Virgem Maria, por ela deve reinar no mundo e por ela virá uma segunda vez. Então ela tem que estar sendo conhecida, né? Ou seja, uma vez eu rezando, né, Deus me faz entender que a consagração é como se fosse o anúncio do anjo Gabriel para nós, sabe? O anúncio, só que agora o anúncio é para nós mesmos, para nós, seus filhos, de estar anunciando que ele está voltando e que voltará por esta mulher. Então se consagrem, sejam dela, estejam perto dela, porque nosso Senhor está com ela, né? Então eu acho a consagração, por isso que é muito sério, por isso que é muito belo, né? Porque é um caminho que você está e você tem a certeza de que se estou com ela, eu estou com Cristo, sabe? Enfim, e aí no número 50 ele diz que Deus quer, portanto, revelar e manifestar Maria, a obra-prima das suas mãos, nesses derradeiros tempos. E ele vai dizer vários porquês para isso, né? E aqui nós temos as nossas florzinhas. A humildade profunda, porque a Virgem Maria teve esta humildade, Deus deseja encontrar esta humildade em nós. A obra, porque ela é obra-prima das suas mãos. E assim nosso Senhor quer de fato nos revelar, né? Quer nos revelar sua mãe. Terceiro, porque ela é a aurora. Como assim a aurora? Ela é aquela luz fofinha e suave que antecede o sol da justiça. Então ela é essa aurora. Então vamos ficar com a aurora. E estando com a aurora é certo que o sol logo vem. Porque ela é caminho. Ela foi caminho de Deus para nós e deve ser o mesmo caminho de nós para Deus, né? Outro, porque ela é um exemplo de santidade e é desejo de Deus de fato que ela venha nos educar neste caminho de santidade. É o caminho para a santidade, é o caminho para Deus, mais uma vez, né? Porque ela é misericórdia, força e graça. Misericórdia é para nos fazer voltar para Deus, né? Perceber que Deus nos acolhe, nos abraça. Força para se opor aos inimigos e graça para nos animar
a viver como servos de Deus e a pertencermos a este exército que é a Virgem Maria, né? Um exército temível em ordem de batalha. Como consagrado, nós somos convidados a pertencer a este exército. E por fim, gente, para a gente finalizar esta formação, né, da varanda, eu trago para você uma coisinha muito interessante. Logo, logo você vai entender esta identidade. Sua identidade. Seja apresentada a identidade do escravo da Santíssima Virgem, certo? Eu coloquei lá no Instagram da Casa de Maria, depois vocês vão poder ver com mais detalhes. Aqui eu trago algumas características que eu acho muito importante do tratado, que diz o que é ser escravo, né? Do número 56 ao 59. Eu vou trazer brevemente para vocês. Ser escravo é ter a espada de dois gumes. Como assim? Levaram a palavra de Deus nos lábios. Ministros do Senhor, porque levaram a toda parte a chama do amor divino. Seta nas mãos do poderoso, porque serão flechas poderosas nas mãos da Virgem Maria, que vão transpassar os seus inimigos. Filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações, bem apegados a Deus, que trabalharão com o ouro do amor no coração, o incenso da oração na alma e a mirra da mortificação no corpo. Trarão o bom odor de Jesus, o odor de vida para os pobres e humildes e o odor de morte para os grandes, os ricos e os orgulhosos. Serão nuvens tonitruantes que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo, sem se apegarem a coisa alguma, nem se admirarem ou inquietarem. Espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Serão verdadeiros apóstolos que trarão a força e a palavra para operar maravilhas onde o Espírito Santo chamar, e deixarão o ouro da caridade nos lugares onde tiverem pregado. E por fim, verdadeiros discípulos, pobres, humildes, caridosos e com desprezo do mundo. E aqui, para agora, né, para finalizar a nossa formação, eu trago o número 50, que quando eu li esse tratado, ele, né, lógico que ele tem vários pontos importantes, mas muito me chamou a atenção o número 50, quando ele diz no final: suscitará em breve cruéis perseguições e armará terríveis emboscadas aos servos fiéis e verdadeiros filhos de Maria, pois lhes são precisos mais esforços para vencer estes do que os outros. Eu lembro que eu coloquei bem grande, assim, né, perseverar. Por quê, né? Me chamava muita atenção este capítulo, né, e este número, no sentido de que, de fato, ele vai explicar nos outros que nós somos a geração da Virgem Maria, né? Como escravos, nós estamos dizendo que pertencemos a esta mulher. E se nós pertencemos a esta mulher, nós herdamos a única inimizade que Deus instaurou no mundo, que foi da mulher com a serpente. Então nós herdamos essa geração e somos inimigos dele, né? E por conta disso ele vem suscitar breves e cruéis perseguições, assim, porque ele vai tentar de todas as formas, inclusive para que você não continue este caminho né, na via de buscar a consagração. Então, assim, estejamos atentos, mas também existe a grande beleza, né, nas perseguições, no sentido dos sofrimentos, que é oferecer para Deus, e sempre que nós oferecemos para Deus, nós vamos entendendo, compreendendo aquele sofrimento, e isso vai gerando virtudes em nós, né? E eu achei assim muito louvável também, porque me chamou muita atenção quando eu parei para pensar que o título que Deus, né, escolheu para mim, né, para que eu me consagrasse, foi Nossa Senhora de Fátima, em 2014. E sempre me chamou muita atenção quando ela perguntou aos pastorinhos se eles estão prontos para sofrer em nome de Deus. E aqueles meninos dizem sim, com a maior tranquilidade e naturalidade. Então eu linkava essas duas coisas. De fato, vivi muitas coisas, né? E eu sei que eu vou viver muito mais ainda, mas assim, de perceber as cruéis perseguições. Mas assim, eu louvo a Deus por tudo que eu vivi, porque de fato, né, gerou em mim, assim, graças especiais. E hoje eu consigo compreender tudo aquilo que eu vivi e tirar um porquê que hoje muito me agrada estar onde eu estou hoje e desejar cada vez mais pertencer a Deus por Maria, né? Então, assim, quero trazer pra gente rezar agora uma motivação do livro que eu amo, que é Santo Afonso de Ligório, né, Glórias de Maria, que Padre Adilton me deu, e que diz assim: garante São Boaventura que as portas do céu se abrem para receber a quantos confiam no patrocínio de Maria. Santo Efrem diz, por isso, ser esta devoção a abertura do paraíso. E Blósio assim se dirigem à Virgem Maria: Senhora, a vós estão confiadas as chaves e os tesouros do reino celestial. Portanto, continuamente lhe devemos pedir, como Santo Ambrósio: abre-nos, ó Maria, a porta do paraíso, já que dele tendes as chaves e sois a porta, como vos chama a Santa Igreja.
Então, que motivados por este texto, né, e motivado também por tudo aquilo que nós aprendemos, que nós possamos de fato viver a espiritualidade de sermos acolhidos na varanda pela Virgem Maria e desejarmos continuar neste caminho e crescer em intimidade com ela, e assim crescer em intimidade com Deus. Salve Maria, sua casa. Não esquece de rezar, tá?